O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: o que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos que expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. Levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou, e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: esta espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar? Vamos cantar o salmo, o refrão do salmo. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Eu quero ouvir vocês cantando, junto comigo, vamos lá. Reina os, revestiu-se. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Caríssimos irmãos e irmãs, mais uma vez, pela graça de Deus, nos reunimos para celebrar este ato mais bonito, mais completo da nossa fé, que é a Santa Missa. E sempre nas segundas-feiras a gente está aqui para rezar pelas nossas famílias, com as nossas famílias, pedindo bênçãos, pedindo graças, pedindo que a nossa família cada vez mais se torne, como diz a igreja, aquilo que ela é. Família, torna-te aquilo que és. Nunca perder a sua origem de pequena comunidade, de igreja doméstica, enfim. E a missa bem rezada, a missa bem participada nos ajuda e nos leva a isso. E você viu que a palavra de Deus hoje, assim como centro de sua mensagem, nos ofereceu
o aspecto da fé. E nós estamos aqui porque cremos. Nós estamos aqui porque temos fé. Mas a fé como um dom crescente, a fé como um dom que pode ser melhorado, ser intensificado, ela exige de nós essa comunhão permanente com o Senhor e esse clamor da gente a Deus, que é quem nos concede o dom da fé, para fazê-la sempre maior. Por isso que a gente começa, já no início dessa nossa reflexão, cantando aquela canção que já certamente conhecemos, que diz: meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Foi o pedido daquele homem, que é o nosso também. Meu Senhor e meu Deus, diga isso ao Senhor. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Pede a Ele isso. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova. Pede ao Senhor. Dá-me uma fé nova, traduzida na vida, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva, Senhor. Dá-me uma fé viva, uma fé nova, renovada. Dá-me uma fé nova, fé prática também, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. É exatamente essa fé que nós precisamos, e é justamente essa fé que Deus quer nos oferecer. Interessante que é uma das coisas que coincide no desejo da gente e no propósito de Deus. Você sabe que muitas vezes a gente reza assim, pedindo coisas e coisas para Deus, mas nem sempre os nossos pedidos são condizentes ao que Deus quer realmente nos dar. E por isso que a oração não funciona. Ah, Senhor, mas eu já pedi tanto, por que não recebi? Nem sempre os nossos pedidos são os propósitos de Deus. Mas esse da fé crescente, esse da fé perseverante, esse sem dúvida nenhuma coincide do que nós queremos e pedimos hoje e o que Deus realmente quer nos dar. Nunca esqueça disso. Se é fé intensa, fé constante, fé consistente que Deus promete na palavra, é o que nós vamos receber. A palavra de Deus, ela sempre acontece quando é proclamada. Toda vez que a palavra de Deus, naquilo que ela diz, é proclamado, é acontecido. Aqui eu lembro do nosso saudoso padre Caetano, fundador do Instituto Nova Jerusalém. Ele insistia muito nisso. Toda vez que na liturgia a palavra é proclamada, essa palavra acontece. Agora, claro, e acontece na medida em que nós nos dispomos para que ela aconteça. Olha o que Jesus aqui no diálogo com este homem falou. Se podes? Claro que eu posso. Mas é preciso que a fé, ou a falta de fé, não seja uma resistência ao que Deus pode fazer. Então vejamos bem esse episódio que nós encontramos aqui na palavra de Deus. Se nós fôssemos colocar talvez um título para reflexão, ou para essa narrativa do Evangelho de São Marcos, a gente incluiria, sobretudo, a dimensão da fraqueza da fé dos discípulos. Entendamos bem, aqui nós estamos no capítulo 9 do Evangelho de Marcos.
do versículo 14 ao versículo 29. Marcos 9, a partir do versículo 14. E é interessante, eu disse para vocês na segunda passada, lembro bem, que toda vez que lermos a palavra de Deus é importante a gente relacionar os textos, tá? A gente não ficar somente com aquele pedacinho, às vezes até para a gente não cair, isso é importante que saibamos, para não cairmos no fundamentalismo. Que às vezes a gente quer entender a palavra de Deus inteira lendo só um versículo. Cuidado, isso é perigoso. A palavra de Deus é toda a história da salvação. Então toda a narrativa da Escritura, de uma ponta a outra, ela tem um sentido literal e teológico. E quando nós lemos, portanto, o Evangelho, não é diferente. Essa passagem que fala, por exemplo, a Bíblia Ave Maria coloca como título o jovem ou o menino epiléptico. Outras traduções, depende da tradução, colocam outro título. Mas para dizer para você que essa narrativa, esses versículos de 14 a 29, ou essa passagem da Escritura, ela está exatamente entre dois momentos vividos pelos discípulos que nos ajuda a compreender esse texto. A gente meditar essa narrativa desse menino que é apresentado para Jesus, num primeiro momento apresentado para os discípulos que não tem efeito, ou que não tem sucesso, vamos dizer assim, na sua oração, e depois vão para Jesus. Se a gente olha um pouquinho antes, você vê que no mesmo capítulo 9, o que nós temos lá? A narrativa da transfiguração, né? Que é a experiência dos discípulos que sobe ao monte com o Senhor, e você sabe, você conhece muito bem, aquele momento onde Jesus sobe ao monte, e leva consigo Pedro, Tiago e João, e reflete, e irradia a glória de Deus para aqueles discípulos. Então um momento muito bom, é tão bom que Pedro queria ficar por ali. Mestre, bom estarmos aqui, é bom que façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para... Pedro, calma. Tá bom? Ótimo, tá excelente. Mas tem algo a se fazer depois daqui. Então veja, antes desse momento, propriamente dito do evangelho de hoje, os discípulos presenciaram a transfiguração de Jesus. Um momento de glória, um momento glorioso. Só que no finalzinho do episódio da transfiguração, ficou uma dúvida no coração dos discípulos. Para ser mais exato, lá no versículo 10. Marcos 9, versículo 10, que diz assim: e guardaram esta recomendação de Jesus, perguntando entre si o que significava ser ressuscitado dentre os mortos. Então, depois daquele momento forte com o Senhor, uma dúvida, uma incompreensão ficou no coração dos discípulos. E se a gente olha para bem depois, no caso capítulo 9 ainda, no versículo 31, quando Jesus faz o segundo anúncio da sua paixão, ele diz assim, diz o Evangelho: e ensinava os seus discípulos, o Filho do Homem será entregue às mãos dos homens, e eles matá-lo-ão, mas ressuscitará 3 dias depois de sua morte. Mas nem entendiam essas palavras, e tinham medo de lhe perguntar. Então veja só, um momento antes não sabiam o que significa esse ressuscitar dos mortos, o que significaria. Depois, quando Jesus diz que vai ser assim que o Filho do Homem, ou o Messias, vai viver ou vai assumir sua fidelidade, também os discípulos não compreendem aquilo. Ora, essa incompreensão, antes e depois desse episódio, desse menino que não foi curado pela oração dos discípulos, nos ajuda a entender isso. Os discípulos ainda não estavam, e digamos que constantemente, isso nos diz o Evangelho de Marcos, de uma forma global, de uma forma completa, passava essa dúvida, essa incompreensão, esse desconhecimento dos discípulos em relação a Jesus. E é o que o próprio Evangelho vai dizer. Existe uma possibilidade de lermos o Evangelho de Marcos a partir de um tema chamado segredo messiânico. Os discípulos precisam, dia após dia, intensificar sua comunhão, sua proximidade com o Senhor, de forma que o segredo da sua identidade seja desvelado no segmento. Mas imaginem, mesmo os discípulos que estavam próximos, mesmo os discípulos que presenciavam os ensinamentos de Jesus, mesmo os discípulos que olhavam, que viam ele fazer milagres, ainda guardavam ou ainda continham no seu coração esta incompreensão. Ora, quem incompreende, quem não está completamente entendido ou esclarecido da proposta de Jesus,
é natural que na sua missão ainda vá haver esses insucessos, essas falhas ou essas fraquezas, como nós vimos aqui, por parte dos discípulos. Descem o Monte da Transfiguração, uma experiência forte de fé. Já ali o Senhor intensificava a comunhão com seus discípulos. Já ali os discípulos podiam dizer que estavam em comunhão com o seu Mestre, com o seu Senhor, e por isso fazendo enfervescer cada vez mais no seu coração essa fé. Desceram do monte, mas era preciso descer, porque se no alto do monte, conforme a Escritura Sagrada diz, estavam numa experiência de intimidade, de comunhão com Deus, eles necessitavam descer. O cristão não vive só nas alturas. Nós precisamos sim de momentos de intimidade com Deus, mas necessariamente temos que descer do monte. Para quê? Para testemunhar o que nós recebemos de Deus. De que adiantaria um cristão orante dentro de um quarto, dentro de uma casa, preso, sem testemunhar o que se recebe de Deus? Como é que você iria transbordar aquilo que o Senhor te deu em oração? E a graça de Deus tão intensa que você recebeu, vai para onde? Se você não partilha, se você não transmite, se você não testemunha, vai guardar, vai perder em você mesmo? Não tem sentido. Então sempre depois do alto monte, comunhão com Deus, vamos para a planície. Desce do planalto, assumamos a planície. Escutamos e experimentamos Deus. Agora vamos descer para testemunhar aos nossos irmãos. Isso para nos dizer, irmãos e irmãs, que sempre há uma experiência de Deus intensa, forte que temos, é consequência natural o testemunho desafiante. Nunca nós temos assim uma oração tão profunda, aquela oração que te diz, nossa, hoje eu senti Deus de verdade na minha vida, sabe? Aquela coisa de amor, de coração para coração, o seu coração e o coração de Deus. Nunca você experimenta uma graça tão grande espiritual para depois não ter que testemunhar. Saiba disso. Sempre Deus vai te pedir para em algum lugar você transbordar o que você recebeu. Olha a responsabilidade dos pais e das mães. Como vocês precisam, papai e mamãe, ter um coração santificado. Ter um coração transbordante da graça de Deus, porque imediatamente você tem seus filhos. Você tem sua casa para transbordar. É uma responsabilidade, podemos dizer assim, é uma obrigação que você tem, dia após dia, subir ao monte para conversar com Jesus, porque você sabe que na planície da sua história existem filhos, existem parentes, existe uma casa, existe um lar onde o Senhor te colocou com essa responsabilidade de testemunhar. O seu lar, posso até dizer, é a sua planície de testemunho. O seu coração com Deus é o Monte da Transfiguração. Mas o seu lar, concretamente, é a planície onde o Senhor vai te fazer testemunhar. E interessante que quando os discípulos desceram, foi exatamente lá que ocorreu esse episódio em que levaram esse menino e que eles não conseguiram curar pela oração. Foi parecido quando Moisés, né? Moisés também, quando subia ao monte, você vê isso lá no capítulo 32 do livro do Êxodo. Lá, exatamente lá, diz que quando Moisés demorou um pouco conversando com Deus, certamente para testemunhar e para dizer ao povo as palavras que tinha ouvido de Deus, quando chega lá o povo já estava construindo o bezerro de ouro. Imagina que contradição. Moisés, como que se consagrando, como que se enchendo das palavras de Deus para levar até o povo, e quando chega até o povo está com essa complicação da sua fé, construindo um bezerro de ouro, construindo ídolo. Ou seja, vivendo contrariamente à fé que deveria. Os discípulos aqui, claro, quando desceram, até que não encontraram aquele povo da planície construindo um outro Deus. Não era, mas estava com um problema de fé. E esse problema de fé era exatamente no coração dos discípulos. Levaram aquela criança, ou aquele jovem, para que os discípulos rezassem por ele. O que nós chamamos, se a gente lê literalmente aqui o que o Evangelho nos diz, nós chamamos esse problema daquele jovem de epilepsia, né? Aquela limitação na saúde de alguém. Na época, por uma situação contextual, a palavra fala aqui de um espírito impuro, né? De um espírito surdo-mudo, sobre o qual a autoridade de Jesus, aqui através dos discípulos,
intervinha para curá-lo. Mas eles não conseguiram. E quando Jesus vê os discípulos discutindo com aquelas autoridades, ele pergunta: o que está acontecendo? O que vocês estão discutindo? Aí disseram: não, é porque nós recorremos aos teus discípulos para que eles rezassem por esta criança e nada aconteceu. Jesus diz aqui o Evangelho. Ele ficou irritado. Imagina Jesus como quem já tinha orientado os discípulos de como fazer. É desse jeito que vocês têm que agir. É com essa autoridade que vocês têm que rezar pelas pessoas. Mas, num certo momento, igual a esse, os discípulos não conseguiram. E por que essa contrariedade do coração de Jesus diante do não acontecido pela falta de fé dos discípulos? Primeiro, Jesus ficou com esse sentimento, primeiro por conta da falta de fé. E segundo, por uma certa dependência de que Jesus resolva todos os problemas. Ou mais, para que Jesus faça uma coisa extraordinária, uma coisa maravilhosa, sempre que as pessoas o procurassem. Quando os discípulos, como neste momento, que rezaram, e não conseguiram, não surtiram efeito na sua oração, não viram imediatamente o fruto da sua fé, da missão que receberam do próprio Jesus, consequentemente, o que foi feito, levaram para o próprio Senhor. Aí Jesus diz: mas eu já tinha ensinado a vocês como fazer. Mas a falta de fé, e aqui é importante observarmos isso, a falta de fé é o grande bloqueio para que as graças de Deus aconteçam. Ora, quando o homem chega para Jesus e diz: se podes, já não tendo conseguido com os discípulos, agora vai até o mestre, porque sabe, eles não deram conta, agora ele eu sei que vai dar. E chegando lá ainda diz assim: Senhor, tem compaixão do meu filho, e se podes, cura-o. Aí Jesus diz, já corrigindo, ele corrigiu anteriormente os discípulos, que porque não acreditavam, ou não tiveram fé segura, suficiente para curar aquele menino, ele agora corrige a falta de fé daquele homem. Ele disse: se podes, se você tem fé suficiente, se você tem fé segura, esse menino vai ser curado sim. O poder, essa palavra nos ensina inclusive isso, o poder é de Deus, mas a decisão ou a abertura da ação do poder de Deus é nossa. Eu costumo dizer e levar isso como uma verdade para a minha vida. Eu sei que Deus, Ele é onipotente, eu professo isso, nós sabemos e experimentamos isso. Mas a onipotência de Deus, ela não pode fazer muita coisa diante de um coração fechado. O poder de Deus, na verdade, Ele age dentro das nossas decisões. Deus se decide em curar a gente, Deus se decide em mudar a gente, Deus se decide em transformar a gente. Mas se eu não me decido para ser transformado, não acontece a transformação. Então por isso que ele se pode, claro. Existe um poder que pode curar esse menino, e você vai ver isso agora. Agora, desde que você não bloqueie o seu coração e nem duvide. É importante a gente observar a fé nesse sentido. Humanamente falando, nós que cremos, nós que professamos essa nossa fé intensa e constante em Deus, no nosso coração, querendo ou não, sempre a dúvida vai caminhar junto com a nossa fé. O que será mais forte? Aquilo que a gente alimentar. Dentro do coração humano sempre vai haver a fé e a dúvida. O mais forte, o que vai sobressair, é aquilo que de fato a gente der mais atenção, a gente intensificar mais. E a fé, como nós dissemos, é um dom crescente. É um dom que pode ser aumentado. Olha Jesus, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, claro, isso para dizer que quanto mais você intensifica, mais graças ela te possibilitará. Se no entanto você não se importa com a sua fé, você não intensifica, você não faz por onde, você não busca, a fé é como uma chama. Ela pode estar só aquela mecha, como diz o profeta Isaías, só aquilo lá que fumega. Mas daquela mecha pode nascer um fogaréu, que pode transformar a vida da gente, desde que a gente procure intensificá-la. Se nós não fazemos isso,
a fé cada vez mais vai diminuindo, até o momento onde a gente começa a dar força e alimentar as nossas dúvidas. E a crítica de Jesus para os discípulos, diretamente, por não ter conseguido aquela cura, porque eles já sabiam, gente. É como se Jesus dissesse: eu não entendo por que vocês não conseguiram rezar por essa criança e curá-la, porque vocês já estão comigo há muito tempo. Vocês já sabem como fazer, vocês já têm fé suficiente para isso. Mas parece que naquela hora houve uma fraqueza, houve uma dúvida, houve uma desconfiança por conta dos discípulos. E o que Jesus faz então? Isso depois que cura o jovem. Diz a palavra de Deus que ele, quando rezou, Jesus toma o jovem pela mão e o levanta, deixando-o em pé. Olha só, o que os discípulos não fizeram, Jesus deu conta. E sempre daria, lógico. Agora interessante, a gente tem aquele ditado que diz assim: Deus escreve certo por linhas tortas. Você sabe qual foi a escrita certa de Deus pelas linhas tortas da falta de fé do discípulo? Foi simplesmente pelo fato dos discípulos não terem conseguido curar aquele menino, pela fé, pela oração, e obrigatoriamente, tanto o menino como o pai foram até Jesus. Ou seja, pela fraqueza dos discípulos, eles se dirigiram ao Senhor. Eles tiveram uma experiência concreta com Jesus. Isso nos ensina o que, irmãos? Às vezes nós somos e devemos ser capacitados na nossa missão. Veja bem, você como cristão, você como católico, você como missionário pelo batismo que você recebeu, você tem as capacidades concedidas por Deus. Mas saiba que a sua ação, a sua missão, ela nunca vai ser do tamanho da obra que Jesus pode realizar. É como se você dissesse: eu posso fazer muito por alguém, mas eu nunca farei o que Jesus fará. Eu posso ter uma fé suficiente para rezar pelas pessoas e em Deus curar as pessoas pela oração. Eu não, porque Deus é a fonte da cura. Mas existe um momento onde só Jesus pode resolver. Portanto, a experiência pessoal com o Senhor é necessária. É bom rezarmos pelas pessoas, é bom conversarmos com as pessoas, é bom acolhermos as pessoas, mas nunca será suficiente de forma que isso prescinda, que isso tire o encontro pessoal da pessoa com Deus. Você não é a finalidade do encontro, você é um meio. E os discípulos foram isso, ainda que pela fraqueza da sua fé, mas foram um meio daquelas pessoas chegarem até Jesus. E Jesus realizou, e Jesus fez a cura na vida daquele jovem. De morto como estava sendo, ele aí ficou de pé, uma vida nova. Interessante que essa expressão no Evangelho de Marcos, quando diz Jesus o tomou pela mão e o levantou, esse verbo levantar, aqui no Evangelho de Marcos, como também nos demais evangelhos, é um termo da língua grega que tem a mesma tradução para ressuscitar. A palavra na língua grega que traduz-se como levantar é a palavra que pode ser traduzida como ressuscitar. Ou seja, esse jovem não simplesmente foi curado fisicamente, mas ele em Jesus teve uma experiência de ressurreição, de uma vida nova, de uma vida glorificada, digamos assim. Jesus, ele sempre nos surpreende. Aquilo que nós buscamos nele, pode até acharmos muito, mas ele sempre nos dá mais. Procuramos uma cura física e ele vem e nos ressuscita. Então é sempre, a nossa expectativa ela é sempre surpreendida pelo que Deus pode nos oferecer. E é isso que o Senhor vem nos ensinar e vem nos pedir hoje, irmãos. Uma fé intensa, uma fé constante. Não deixe de intensificar sua fé pela oração. Não deixe de viver aqueles momentos, e assim foi concluída aqui o evangelho de hoje, quando diz que Jesus em casa, a sós com os discípulos, foi argumentar com eles o que tinha acontecido. Não deixe de ter esses momentos a sós com o Senhor. É importante um grupo de oração, é importante a reza do terço, é importante o grupo de jovens, tudo isso é maravilhoso, mas não deixe de ter a sua vida a sós com o Senhor. É na casa da sua intimidade com Deus que a sua fé vai ser intensificada, e essa capacidade que sem Jesus você não tem,
com Ele você vai conseguir. Feche os seus olhos por um instante. A palavra de Deus tem insistido nessa fé que nós precisamos ter e vivenciar. Peça isso ao Senhor agora. É momento de suplicarmos ao Senhor o cumprimento dessa palavra. É momento de vivermos como Nossa Senhora: Senhor, faça-se em mim conforme a Tua palavra. E se a Tua palavra está falando de uma fé que nós precisamos ter, substituindo uma fé fraca, uma fé limitada, uma fé duvidosa que temos mantido no coração, Senhor, realiza isso. Dilata, Senhor, o nosso coração e ajuda-nos a crer mais. Sim, Senhor, nós queremos dizer como este homem do Evangelho: cremos, confiamos, mas aumenta a nossa fé, mas aumenta a nossa confiança. Peça isso ao Senhor. Deus já tem feito muito na sua vida e você sabe disso, mas Ele pode fazer mais. Ele fez o que fez porque numa certa medida você abriu o coração. Agora Ele pode fazer mais desde que você abra mais o coração. Deus fez, Deus está fazendo, eu creio nisso, e Deus fará. Pede ao Senhor que cumpra isso. Os seus feitos constantes e permanentes aconteçam na sua vida. E eu te peço, Senhor, por todas as famílias que aqui rezam conosco, neste santuário, que a graça da fé constante, intensa e perseverante seja algo vivido no coração desses meus irmãos. Eu te peço, Senhor, por cada pessoa, cada família que nos assiste, nos acompanha, rezando e fazendo comunhão conosco nessa Eucaristia. Renova e intensifica, Senhor, a fé desses meus irmãos, para que todos, nessa mesma comunhão cristã, em comunhão contigo, Senhor, recebamos essa fé cada vez mais desejada pelo teu coração e necessária ao nosso coração nesta tarde, Senhor. Derrama, Senhor, as tuas bênçãos. Derrama, Senhor, as tuas graças. E cumpre, Senhor, o teu querer em cada um de nós. Derrama, Senhor. Vem derramar paz, vem derramar bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dai-nos teu amor, dai-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. Vem derrama paz, vem derrama bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dai-nos teu amor, dai-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, Senhor, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Vai pedindo ao Senhor para que Ele faça, para que Ele realize na sua vida, para que Ele realize na sua família. Nós estamos rezando ao Senhor nessa Eucaristia, especialmente pelas nossas casas. E Tu és o Deus de poder, Senhor, Tu és um Deus de misericórdia, Tu és um Deus que nunca falha nas Tuas intervenções. E aquilo, Senhor, nosso Deus, que nos falta pela nossa fé, que o Senhor realize na nossa vida, na vida dessas famílias que rezam conosco, que celebram conosco, que participam conosco, Senhor, de vivências, de realidades tão distantes, mas com a mesma fé,
Realiza, Senhor, a tua vontade. O Senhor já tem feito na vida desses meus irmãos. O Senhor já fez muito. O Senhor já mudou muito. O Senhor já transformou muito o coração e a vida desse povo que aqui reza, que celebra essa Eucaristia. Mas o Senhor pode fazer mais. Não no que depende do poder do Senhor, mas no que depende da nossa fé, Senhor. Nós cremos, mas aumenta a nossa fé. Nós temos experimentado, mas dilata, Senhor, essa nossa convicção de que o Senhor pode e quer fazer mais na vida da gente. Sim, Senhor, alcance essas famílias tantas vezes contrariadas, Senhor, pelo seu dia a dia, pelos seus problemas, pelos seus desalcances, pelas suas decepções. Senhor, entra nesse lar e que pela fé desses nossos irmãos, que já se faz uma fé intensa, uma fé que aceita o teu poder, que se realiza, vai mudando, Senhor, essas vidas. Que todas as necessidades, eu te peço, Senhor, como sacerdote, como servo de Deus, todas as necessidades dessas famílias que rezam conosco essa Eucaristia, sejam necessidades supridas, Senhor. Que nenhum desses meus irmãos, que nenhum desses teus filhos, ó Pai, fique sem receber a graça hoje, reservada pelo Senhor nesta Santa Missa. Eu te peço, Senhor, com todo o meu coração, as graças, as bênçãos que o Senhor pensou, que o Senhor designou, que o Senhor reservou para essa oportunidade, para esta Santa Eucaristia, que os meus irmãos não fiquem sem receber. E nós te glorificamos, Senhor, porque as mudanças pedidas e necessitadas por este povo estão acontecendo. As conversões, Senhor, dos pais e mães dessas famílias, que até então não procuravam Deus, ou se procuravam, Senhor, colocavam muito limites nessa espiritualidade. Pais cristãos, pais católicos, pais e mães fervorosos que eram, Senhor, e que deixaram esse fervor no caminho, perdido. Hoje o Senhor recupera, hoje o Senhor renova, hoje o Senhor resgata. E eu te peço, Senhor, particularmente por pai e mãe, porque são essas raízes desta árvore chamada família. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os cumule de graças. Nós sabemos e temos convicção disso. O Senhor nunca parou de realizar a sua obra nessas casas, nessas famílias e nesses corações. Mas certamente, Senhor, por conta de uma falta de fé, por conta de dúvidas que levamos no coração, o Senhor não fez mais. Realiza, Senhor, nós te pedimos. Vai fazendo, Senhor, a tua obra. Vai cumprindo, Senhor, a tua vontade. E a gente te glorifica e a gente te bendiz, Senhor, porque sente a tua ação acontecer na vida da gente, Senhor, nesta tarde, neste momento, nesta celebração. Derrama, Senhor, do teu Espírito Santo, para que plenifique esses lares, essas casas, essas vidas, Senhor, que rezam conosco, que se fazem, Senhor, nesse instante, recipientes da tua graça. E que seja, Senhor, a nossa fé, essa porta aberta, essa porta completamente escancarada para receber aquilo que o Senhor reservou para este momento, para esta oportunidade eucarística. Derrama, Senhor, a tua paz. Derrama, Senhor, as tuas bênçãos sobre este povo, que é povo teu, Senhor, que acredita em ti. Um povo que professa essa fé no teu poder, na tua grandeza. Mas um povo que, como esse moço do Evangelho, te diz humildemente: aumenta a nossa fé, intensifica a nossa fé, Senhor. Derrama, Senhor, o Espírito Santo. Realiza, Senhor, a tua obra em todos nós. Vem, derrama a paz. Vem, derrama a paz. Vem, derrama bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dai-nos teu amor, dai-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. Vem, derrama paz, peça. Vem, derrama paz, vem derramar bênçãos. Vem, derrama bênçãos sobre este povo, sobre que se chama povo teu, que se chama povo. Dai-nos teu amor, dai-nos teu amor, dai-nos tua força, dai-nos tu, para que tentações não venham, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória, Senhor, seja dada a ti. E
a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Te louvamos e te bendizemos, Bendito sejas. porque olhando, ouvindo e assumindo essa palavra de Deus como uma palavra para nós, a partir de hoje, Senhor, nós te pediremos essa fé cada vez maior, cada vez mais intensa, cada vez mais comprometida, Senhor. Uma fé que nos identifica, que nós temos comunhão com o autor da fé, o Senhor Jesus, que nunca nos desampara, que nunca nos abandona. Muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Pelas graças, pelas bênçãos derramadas, realizadas sobre todos nós nessa Eucaristia. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. cançãonovaplay.com. Assine já!